Muito boa noite a todos. Bem-vindos ao quarto capítulo dessa série, que estaremos encerrando na semana que vem, essa série. Então aproveite bem que a gente já está no finalzinho. E nós temos dito desde o primeiro dia que adultos não tomam a decisão de seguir a Jesus porque eles resolveram todas as suas questões, tiraram todas as suas dúvidas. Nós começamos essa série explicando que essa série tinha dois objetivos. Nós sabemos que muitas pessoas hesitam em tomar uma decisão de serem seguidores de Jesus Cristo por causa das questões que elas têm. Questões relacionadas à existência, à criação do mundo, à ciência, à filosofia, ou até a alguns cristãos que a pessoa conhece, que não são bons exemplos. Você fala, eu não vou mudar o meu comportamento para ser igual a esse sujeito, que é um mala sem alça, sei lá, para não dizer outra coisa. Então, muitas pessoas não tomam essa decisão por barreiras, por dificuldades, por desculpas, que procedem, porque se você tem essas dúvidas, elas são não só válidas, mas são honestas, são sinceras, e tudo bem. Mas o que nós estamos dizendo é que quase ninguém, talvez uma porcentagem ínfima de pessoas, se torna seguidor de Jesus Cristo porque responderam todas as questões, porque acharam respostas. Mas sim, nós temos dito que alguma coisa acontece que muda o cenário. Alguma experiência que você tem acaba mudando tudo. Então nós demos exemplo aqui do casamento. Falamos que no casamento, às vezes a gente tem várias barreiras, bloqueios para se casar, mas aí você conhece uma pessoa, você se apaixona, você acaba se casando, independente de ter resolvido todas as suas questões. Então é disso que nós temos falado nesses 4 capítulos, e hoje é uma mensagem assim, um pouco mais difícil. Hoje a mensagem é bem difícil, então eu quero falar 2 coisas antes de entrar no assunto. Primeiro, a questão de crédito. Essa mensagem não estava programada para entrar nessa série. Quando eu comecei a esboçar essa série, essa mensagem não fazia parte dessa série. No entanto, quando eu estava viajando há um mês e pouco atrás, estava numa conferência nos Estados Unidos, eu vi uma pregação do pastor Andy Stanley sobre esse assunto, não sobre desculpas e tal, mas sobre um assunto tão relevante com essa série, que eu falei assim, eu preciso dar um jeito de fazer isso se encaixar nessa série. Então, eu nunca quero crédito nenhum por nenhuma das mensagens que eu prego, porque não é a minha função ser original, porque eu até falo no curso de comunicação que eu dou às vezes, se você vê alguém falando assim, que aquele pastor é original, sai correndo, né? Por quê? Porque se você fugir muito do que Jesus já falou, do que Paulo já falou, é melhor você sair correndo. Então, assim, tudo que a gente fala, tudo que um pastor fala, alguém já falou, né? Jesus já falou, o apóstolo Paulo já falou, Pedro falou, João já falou, e às vezes a gente pesquisa, a gente lê, às vezes séries inteiras que a gente faz, às vezes a gente se baseia num livro. Então, originalidade não é uma coisa que a gente persegue, o que nós perseguimos é trazer alguma coisa que seja relevante para a vida de vocês. Então, essa mensagem em especial, não quero crédito nenhum, se você gostar, manda e-mail lá para o Andy Stanley, lá nos Estados Unidos. Enfim, segunda coisa que eu quero dizer sobre essa palavra, ela em algum momento, eu tenho certeza que a maioria vai se sentir incomodado. É uma mensagem que mexe muito com a gente, principalmente, olha que interessante, principalmente os cristãos, vão se sentir incomodados em alguns momentos. Então, se você começar a sentir tontura, passar mal, a gente tem pessoas aqui que podem buscar água, se você sentir vontade de sair antes de acabar, eu só peço, por favor, não, segura, se controla, porque eu acho que a hora que a gente chegar no final, tudo vai fazer sentido para todo mundo, tá bom? Então, essas coisas que eu queria começar. Bom, eu vou falar sobre uma coisa hoje muito simples, mas ao mesmo tempo gera um monte de confusão. Que eu vou falar sobre a fé, sobre a crença, sobre acreditar. E a primeira coisa que eu vou falar sobre isso é que essa palavrinha não nasceu no âmbito da religião, apesar de que a gente usa a palavra fé geralmente associada à religião, mas fé, crer, crença, acreditar, é uma palavra, é uma coisa que a gente usa na nossa vida desde sempre.
desde a fundação do mundo. Não é um privilégio da religião. Então, eu vou começar falando sobre esse assunto sem falar de religião. Lá na frente eu vou falar um pouquinho de religião, mas eu vou começar a falar desse assunto sem religião. Por quê? Porque eu quero demonstrar que essa palavra está mais no cotidiano da gente, de cada um de nós, do que nós imaginamos. Então, a primeira coisa que eu quero evitar de falar de religião, porque na religião, essa palavrinha tem confundido muita gente, tem provocado revolta, essa palavrinha fé, crença, tem confundido, tem feito pessoas fazerem coisas absurdas, tem feito pastores abusarem de pessoas, padres e líderes religiosos. Então, na religião ela é usada também de uma forma confusa, mas vamos começar falando dela fora do contexto de religião. Então, a primeira observação que eu quero fazer aqui é que fé, falando disso, a habilidade de acreditar é a força mais poderosa à disposição dos seres humanos. A habilidade de acreditar é a força mais poderosa à disposição de todos os seres humanos desde sempre. Então, a primeira coisa a observar é que crer, acreditar, ter fé é uma habilidade que nós temos. E tudo isso, e tudo que foi desenvolvido pela humanidade, pelos seres humanos, tudo até hoje, dependeu de alguém que acreditou em alguma coisa. Tá? Desliga um pouquinho o contexto de religião, mas tudo que foi feito e tudo que nós fazemos, todo o progresso da sociedade, tem a ver com alguém ter acreditado em alguma coisa, e aí sim, ela foi tomando passos, começou na mente de alguém, e isso foi crescendo, e ela comunicou isso para alguém, e tudo, e as coisas se desenvolveram. Eu sou um colecionador de frases, eu gosto de frases bacanas assim, e aí tem uma que eu gosto demais, que é assim: por não saber que era impossível, foi lá e fez. Não sei se alguém já tinha escutado isso. Por não saber que era impossível, foi lá e fez. O que significa isso? Muita gente fala, aquilo ali não dá para fazer. Não, impossível, aquilo não se resolve. Não, achar a cura para aquela doença ou fazer aquilo, não tem jeito de fazer. Eu já tentei de tudo, aquilo é impossível. Aí chega alguém que não sabia que era impossível e vai lá e resolve a questão. Então, por não saber que era impossível, alguém foi lá e fez. E é assim mesmo que as coisas são, porque alguém acreditou que era possível. E aí as coisas aconteceram. Então, o direito das mulheres, a libertação dos escravos, tudo começou com alguém falando assim, não, eu acho que as coisas podem ser diferentes. Alguém acreditou, comunicou isso com os amigos, isso se tornou um movimento e acabou acontecendo as coisas. Então, a cura das doenças, as invenções, o computador portátil. Esses dias mesmo eu vi uma matéria acho que no GNT sobre o Steve Jobs. Ele achou que todo mundo podia ter um computador em casa. E era uma loucura na época. Ninguém falava, que jeito, o computador era quase o tamanho disso aqui. O computador na época. Como é que você vai reduzir isso a uma coisa pequenininha e ter em casa? Hoje todo mundo tem, ou quase todo mundo tem em casa o seu computador. Então por quê? Porque alguém acreditou e fez. Bom, então são as ideologias e os sistemas de crença que determinam as mudanças no mundo. São as ideologias e os sistemas de crença, e eu ainda não estou falando de religião, que determinam as mudanças do mundo. Vamos pensar na história do Brasil. O Brasil era vinculado a Portugal. A gente tinha que trabalhar aqui e mandar todo o nosso ouro lá para Portugal. Aí alguém começou a pensar, mas peraí, um paizinho chulé desse tamanhozinho vai ficar dominando sobre a gente o resto da vida? Olha o tamanho do Brasil. Eles vão ficar vindo aqui, roubando a gente, levando todo o nosso ouro, toda a nossa fortuna embora? Isso não pode ser assim. Então alguém começou a pensar nisso, acreditar que era possível mudar isso. Foi crescendo, isso se tornou um movimento, e aí os governantes foram pressionados a pedir a independência de Portugal, a independência do Brasil de Portugal. Não foi assim? Outro episódio na nossa cultura brasileira. Antes de 64, alguns militares reunidos falando, não, esse Brasil está uma bagunça, Vamos, esse pessoal, esses políticos, eles não sabem governar. Nós, militares, sabemos o que é certo, o que é errado, nós somos disciplinados, então vamos tomar o poder e nós vamos governar sobre o Brasil. Não foi assim?
Então, algumas pessoas começaram a acreditar que isso era possível, tomaram o poder em 64. E porque essas pessoas acreditaram nisso, durante 21 anos, todos os pais de nós que estamos aqui, ou alguns de nós, foram influenciados pelo regime militar durante 21 anos, porque alguém acreditou que podia ser diferente. E também porque alguém começou a acreditar que, não, peraí, não pode ser desse jeito. Não, que isso? Nós precisamos de uma democracia. O mundo está caminhando para uma democracia e nós estamos vivendo essa ditadura. Então, porque alguns artistas começaram a fazer música, conversar um com o outro, fazer movimentos, outros uns foram torturados, presos, etc. Porque eles foram criando esse movimento e acreditando, se tornou possível. Em 1985, tivemos a primeira eleição direta no Brasil. Então, tudo, as coisas boas e as ruins se iniciam porque alguém acreditou, alguém teve fé numa ideia. Tanto coisas boas quanto ruins. Porque no século passado, teve um sujeitinho, meio baixinho, troncudinho, que era austríaco, que ele resolveu que, as coisas podiam ser diferentes no mundo. E ele começou a incitar os alemães a que não, nós somos a raça pura. E ele nem era alemão, ele era austríaco. E ele não era loiro, ele era moreno. Só que ele escreveu um livro falando que a raça pura era a raça de... Então, com palavras, um cidadão chamado Hitler mudou a vida de 60 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. 60 milhões de pessoas. E por que isso aconteceu? Porque ele falou, eram palavras. E aí ele convenceu pessoas de que as coisas podiam ser daqueles diferentes, ele fez as pessoas crerem, ele fez as pessoas acreditarem naquilo, e criou a guerra mundial, onde 60 milhões de pessoas foram mortas, e quantas outras milhões sofreram, mutiladas, etc, etc, etc. Então, coisas boas e coisas ruins acontecem por causa da crença. Estão acompanhando? Está incômodo, né? Vai ficar mais ainda, fica tranquilo. O que acontece conosco é que quando acreditamos que algo é possível, nós fazemos tudo para que aquilo se torne possível. Quando nós realmente acreditamos que uma coisa é possível, a gente começa a trabalhar, a gente se dedica, a gente faz de tudo para que aquilo seja possível. É por isso que em entrevista de emprego, geralmente se dá mais valor para pessoas otimistas do que, às vezes, até para pessoas mais inteligentes. Não que o otimista não seja necessariamente inteligente, mas o otimista é aquele cara que acredita que pode vender aquele produto. Às vezes, aquele muito intelectual pensa demais, mas não sei, mas em si, não sei o quê, e bota tanta dúvida no meio, e aí acaba tendo dificuldade de fazer. O otimista fala, vamos lá, quer para vender? Vamos lá, eu vendo. Então, o otimista, ele crê que ele pode fazer, então ele vai e faz. Eu tive um professor, há 25 anos atrás, professor de estética, filosofia, ele dizia o seguinte, se você começar a estudar discos voadores querendo acreditar, você acaba vendo discos voadores. Olha que louco que ele falava. Isso já me assustava 25 anos atrás. Ele falava, se você começar a pesquisar, então se você entrar nesses movimentos, tem lá um grupo que pesquisa discos voadores, aí você começa a achar aquelas reportagens que supostamente foram escondidas pela NASA, porque apareceu um disco voador não sei quando, mas a NASA não sei o quê, e daí um dia capturaram você começa a estudar aquilo, estudar aquilo, aí um dia te chamam para ir num morro, num monte, que vai aparecer um disco, aí você vai, não aparece, aí fala, eu acho que eles não entenderam a comunicação e tal, mas aí na quinta vez que você vai, você está com tanta vontade que passa um avião, você fala, pronto, vi. E você começa a acreditar que existe. Tamanha é a vontade, esse é o poder da crença. Esse é o poder da crença. Outra coisa que fazemos é, constantemente, nós procuramos evidências para demonstrar que o que acreditamos é verdade. Isso é absurdamente comum, mas acontece com todos nós. Nós procuramos evidências para afirmar que o que nós acreditamos é a verdade. Isso acontece muito no meu meio de
como pastor, ou nós aqui, os líderes da capela, quando a gente fala de aconselhamento. Quando você vai aconselhar uma pessoa, eu já quase desisti de aconselhar, mas às vezes funciona, então eu não desisti ainda. Mas na maioria das vezes, você mostra o problema para a pessoa, baseado na Bíblia, não em opiniões, né? Você mostra, o problema que está acontecendo é esse, esse e esse. A pessoa só vai tomar uma atitude se ela realmente acreditar que ela precisa olhar para dentro dela e mudar isso, mudar aquilo. Se ela não acreditar, ela vai concordar com tudo que a gente fala e vai sair dali e vai continuar fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Aí destrói o casamento. A pessoa fala, mas Deus, por que o Senhor deixou que isso acontecesse? A gente, né, que fala assim, mas eu não falei, eu não mostrei. A gente não faz isso, só internamente. Mas é isso que acontece. As pessoas só agem baseado no que elas realmente acreditam. Então, se elas acreditam que elas estão certas, acabou, não adianta você falar nada. Não adianta você falar nada. Então, falando em casamento, daqui 2 semanas nós vamos começar uma série que vai falar sobre relacionamentos, inclusive sobre casamento. Já antecipadamente convido vocês a participarem. Mas falando em casamento, o que a gente vai fazer pensando nessa série? A gente vai criar um cenário, nós vamos criar um PowerPoint diferente, nós vamos fazer um boletim criativo, nós vamos colocar músicas que falam sobre relacionamento, a gente vai estudar, todo mundo que for falar aqui vai estudar muito para apresentar essas ideias para vocês. No entanto, eu já sei o resultado. Antes de começar, eu já sei o resultado. Algumas poucas pessoas, vão acreditar naquilo e colocar em prática, e os casamentos vão ser transformados. E assim, eu poderia fazer aqui, eu sei que todos, a maioria aqui, nós nos conhecemos, eu poderia falar assim, levanta a mão quem acreditou, fez e o casamento mudou. Alguns aqui poderiam agora dar o testemunho que isso aconteceu. Mas eu já sei antecipadamente que muitos vão olhar, vão participar da série toda, vão falar, puxa, que legal, mas não vão realmente acreditar ao ponto de colocar em prática. Mas eu posso dizer uma coisa antecipadamente para os casais, sobre casamento. Casais que acreditam no melhor, veem o melhor. Casais que acreditam no melhor, veem o melhor. O que é a primeira coisa que eu ouço quando alguém está em crise no casamento? A pessoa fala assim, eu já não acredito mais nesse casamento. Percebe? Olha a palavrinha aí de novo. Eu não acredito mais nesse relacionamento. Você vê que tudo tem a ver com acreditar? Então, quando as pessoas resolvem, decidem confiar um no outro, decidem acreditar, decidem se doar para o outro, quando elas fazem isso acreditando que isso vai dar certo, isso dá certo. Esse é o poder da crença. Então, diríamos que quem crê que as coisas podem ser melhores, vê as coisas melhorando. Quem crê que as coisas podem ser melhores, vê as coisas melhorando. Aquele pessimista, o pessimista, ele pode ter aumento de salário, ele pode ter uma esposa linda, ele pode ter o carro do ano e ele vai continuar reclamando, falando que está tudo ruim. Não é verdade? Porque ele acredita que as coisas estão ruins, mesmo tendo tudo de bom em volta. O otimista, às vezes, não tem o carro do ano, às vezes faltam uns 2 dentes na esposa, às vezes... Pô, aí tem que ser muito otimista, mas tudo bem. O otimista, ele enxerga coisas boas ao seu redor. Mesmo não tendo aumento, ele fala, não tive aumento agora, mas daqui a pouco eu vou ter aumento. E ele vive melhor. Olha só, ele vive melhor, porque ele acredita no melhor. Percebe? E as palavras têm um poder muito grande, muito grande. Se a única pessoa aqui, hoje à noite, que está com o microfone sou eu. Se eu começar a falar, eu posso colocar minhoca na cabeça dos homens aqui, por exemplo, e daqui a pouco os caras estão tudo nervosos, só por causa de palavras. Eu começo a falar assim, por exemplo, que o índice de traição de mulheres está crescendo muito no Brasil. Aí os caras já, opa. Aí você fala, não, mas minha mulher está protegida porque ela está em casa. Aí eu falo assim, não, mas tem uma pesquisa que diz que as mulheres que estão em casa e entram na internet são as mais
O cara começa a ficar nervoso, daqui a pouco ele levanta e vai embora, ele já quer chegar, abrir o computador, né, ver se tem alguma coisa lá. Por quê? São só palavras. Mas se você começar a acreditar, elas fazem diferença. Percebe? O perigo do que a gente fala. Por isso que a responsabilidade de quem está aqui é muito grande, por isso que eu peço oração sempre, por isso que eu oro muito. É muito grande a responsabilidade de quem fala. E é muito grande a sua responsabilidade quando você fala com os outros. Porque se você colocar uma minhoquinha na cabeça do seu amigo, da sua amiga, pode virar um fim de um casamento. Porque aquela palavrinha vai crescendo, vai virando uma árvore e acaba destruindo o relacionamento. Por isso é muito perigoso e muito importante. Por isso, acreditar, crer, é maravilhoso, mas é muito perigoso. Percebe? É muito perigoso. E uma outra coisa que também é verdade é a seguinte, que é mais fácil se manter uma crença numa comunidade que compartilha a mesma fé. Eu sei que de cara todo mundo já vai imaginar uma igreja. Não pense em igreja ainda. Tudo bem, inclui igreja, mas não pense em igreja ainda. É muito mais fácil manter uma crença numa comunidade que compartilha da mesma fé. Pensa, por exemplo, na comunidade dos pichadores. Esses caras que saem pichando, eles acreditam que eles estão fazendo uma coisa legal. Se eu for conversar, ele fala assim, eu estou fazendo uma interferência na sociedade, porque a sociedade não sei o quê, então eu estou demonstrando com a minha revolta, não sei o quê, não sei. Eles têm uma explicação, e aí eles conversam entre eles, e eles confirmam que isso realmente é assim, e eles realmente acreditam que é assim, percebe? Isso acontece com qualquer grupo de pichadores, os emos também acreditam que o jeito que eles pensam, o jeito que eles se vestem, é o certo, porque eles precisam dar uma resposta para a sociedade, etc. Tem corintiano que acredita que ainda vai dar Libertadores esse ano. Não vai. Mas quando você está numa comunidade, isso reforça a sua crença. Percebe? Percebe? Numa comunidade, é mais fácil se manter uma crença quando você tem outras pessoas partilhando da sua fé. Eu acho que Deus nos deu esse dom de acreditar. Eu acho que isso foi um dom de Deus. Não foi à toa que nós temos isso. Eu acho que isso é um presente. Você imagina uma vida sem acreditar no futuro, em que as coisas podem melhorar? Eu não imagino. Porque se eu for imaginar, eu já preciso ser otimista. Se eu for pensar em alguma coisa melhor. Eu não sei se existiria vida se a gente não pensasse que amanhã pode ser melhor, que amanhã o dia pode ser mais legal, que amanhã o relacionamento pode melhorar. Então, eu acho que isso é uma dádiva de Deus. Mas vamos então falar um pouquinho só de religião, tá? Vamos trazer essa palavrinha para o contexto da religião. A fé religiosa é simplesmente uma crença aplicada em coisas de natureza religiosa. A fé religiosa é simplesmente uma crença aplicada em coisas de natureza religiosa. Isso começa a incomodar a gente, né? Você fala, não, peraí, não é bem assim, não. O pastor está falando isso, tem gente já querendo ir embora, calma. Mas é verdade isso, por mais que isso seja incômodo, isso é uma verdade. Todos os sistemas religiosos decidem acreditar em alguém, ou em algum fenômeno da natureza, ou em algum ser humano, ou em algum astro, um sol, lua, seja lá o que for, todo sistema religioso decide acreditar em alguma coisa e constrói uma comunidade em torno daquilo. E começa a viver em cima daquele sistema. E isso é muito poderoso e muito perigoso. Porque nós sabemos que radicais religiosos fazem coisas absurdas. Você fala, como é que o cara acha que pegando um avião e matando 5.000 pessoas, aquilo ali está engrandecendo Deus, está servindo a Deus com aquilo, e dali ele vai direto para o céu. Como é que o cara chega nessa conclusão? Tamanho o perigo de você juntar essas ideias numa comunidade que começa a acreditar em alguém, em alguma coisa, numa filosofia, em alguma coisa, e começa a viver e construir um sistema em torno disso. É muito, muito perigoso.
E no sistema religioso e nas religiões, inclusive os cristãos, a palavra que a gente mais ouve é: eu creio que Jesus é o Salvador, eu creio que Maomé, não sei o que, eu creio. Essa é a palavrinha que a gente mais usa em todos os sistemas religiosos. E alguns sistemas, vocês conhecem, os judeus, por exemplo, eles acreditam em Abraão, os judeus acreditam em Moisés, nos 10 mandamentos, e os judeus acreditam que um dia Deus ainda vai mandar um Salvador para o mundo. É nisso que os judeus acreditam. Eles não reconhecem Jesus como o Messias prometido por todos os profetas. Eles não acham aquilo. Então, eles ainda estão esperando por um Salvador. Esse é o pensamento do judeu. Os muçulmanos, eles acreditam em Abraão, eles acreditam em Moisés, acreditam em Davi e acreditam que Jesus foi mais um profeta dessa linhagem. Mas eles acreditam que 600 anos depois que Jesus morreu, um sujeito chamado Maomé estava numa caverna e apareceu o anjo Gabriel, e eu não estou falando, nenhuma das coisas que eu vou falar aqui vão vir carregado de ironia, nenhuma ironia nisso, é o que eles acreditam. O anjo Gabriel apareceu para esse sujeito, o Maomé, numa caverna e revelou as coisas para ele. Então, inclusive coisas que estavam erradas no que Jesus escreveu, do que foi escrito nas leis de antigamente. Então, esse sujeito, ele corrigiu as leis segundo a revelação que ele recebeu desse anjo numa caverna. E o que acontece? Depois que ele morreu, juntaram isso, todos os ensinamentos dele num livro chamado Alcorão, e milhões de muçulmanos, islamitas, no mundo todo, tem o seu ritual de rezar virado para Meca, e precisam visitar Meca todo ano. Milhões creem nisso. Tranquilo. Os espíritas, em 1857, isso já é uma coisa recente, né? 2 séculos para trás, 1857, um sujeito chamado Hippolyte Léon, que usava o nome falso, ou pseudônimo, de Allan Kardec, ele, inspirado por um espírito, recebeu todas as leis e escreveu num livro sobre o espiritismo. Uma coisa recente, 1857. Dali para cá, isso se espalhou. Essa crença se espalhou no mundo todo. Tudo certo. Os budistas já são de antes de Cristo. Os budistas são de 500 anos antes de Cristo. O budismo surgiu porque um príncipe que estava sendo preparado para ser rei, o pai dele não queria que ele conhecesse a maldade, porque havia uma profecia que o dia que ele conhecesse, ele podia virar a cabeça. Então, o pai protegeu esse menino, protegeu até a juventude. Ele não conhecia nada de mal, ele vivia dentro do palácio. Mas ninguém consegue segurar um adolescente. Então ele começou a dar umas escapadinhas, aí ele conheceu a pobreza, conheceu o sofrimento, conheceu a fome. Ele ficou tão perturbado que ele largou tudo, foi viver na floresta, e aí começou a buscar a iluminação embaixo de uma árvore, ficou semanas e sem comer, quase morreu uma vez, até que ele descobriu a iluminação. E aí tantos milhares e milhões de pessoas seguem o budismo, que prega o quê? Você libertar a sua mente, a meditação, você fugir da realidade. É isso que prega o budismo. De novo, não tem ironia nenhuma no que eu estou falando, é a crença dessas pessoas. Nós, os cristãos, cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio e morreu na cruz. Nós cremos em tudo isso. Essa é a parte mais fácil de vocês entenderem. Bom, então, nós concluímos que qualquer que seja o sistema religioso, ele se autossustenta nas comunidades. Nós vimos aí vários exemplos, sistemas que foram criados, que foram crescendo e se autossustentando e gerando e crescendo nas comunidades. A coisa vai crescendo, vai criando corpo, vai se espalhando às vezes pelo mundo. Milagres acontecem nas comunidades, porque as pessoas querem acreditar e elas acabam vendo o que elas querem acreditar. Pessoas que perderam um ente querido, um filho, não sei o quê, alguém fala assim, olha, eu vou te levar num lugar que você vai se comunicar com o seu filho. Quem que não quer se comunicar com alguém que você perdeu? Todo mundo gostaria, se fosse possível.
E aí qualquer coisa que essa pessoa escutar, ela vai acreditar que é o filho, que é o tio, que é a mãe, o pai, falando com ela. É assim que se formam os sistemas religiosos. Mas, no fundo, a religião até faz bem, porque as pessoas são mais saudáveis, são mais generosas, mais bondosas. A religião faz bem, mas os sistemas são criados dessa forma. Vamos encerrar? Não, né? Está cedo ainda. Eu sei que talvez alguns estejam muito incomodados. Talvez só quem não esteja incomodado é aquele visitante que você trouxe, que falou, tá vendo? É isso que eu falo a vida inteira para você, tá vendo? É tudo um sistema. Religião, não sei o quê, tudo um sistema. Não é assim que... Talvez esse... E eu estou com você, tranquilo. Talvez só o seu visitante, a pessoa que você trouxe hoje, é que está feliz com o que eu estou falando. Porque o resto talvez esteja incomodado. Mas eu vou chocar um pouquinho mais vocês ainda. Eu acredito nisso que eu falei. Eu acredito nesses sistemas, essas crenças que são geradas em comunidade, que acabam tendo poder. A autossugestão, né? As pessoas sugerem, elas acabam às vezes sendo curadas por sugestão, por envolvimento, aquele contágio, né, que uma comunidade, que pessoas horas e horas e horas meditando e falando, aquilo ali gera alguma coisa. Eu acredito nisso. Bom, conclusão da nossa mensagem. Põe lá, nunca desista dos seus sonhos. A filósofa Xuxa falou isso. Não, eu acho que vocês são mais inteligentes do que isso, né? Vamos para frente. A nossa pergunta importante nesse momento, isso foi só para descontrair um pouco, pode tirar. A pergunta importante que fica para a gente agora é, então o que nós estamos fazendo aqui? Né? Se tem sistemas religiosos, então o cristianismo, será que é um sistema religioso também, como tantos outros? Então o que nós estamos fazendo aqui? Por que será que eu, Paulo, abandonei uma profissão que me dava muito mais, e era muito mais fácil, e estou aqui pregando, passo a semana estudando, atendendo, e por que será que algumas pessoas que estão aqui, ou muitas pessoas que estão aqui, tomaram essa decisão? Por que será que a gente fez isso? Então, daqui para frente, eu vou falar um pouquinho para vocês, por que eu, pessoalmente, tomei a decisão de seguir a Jesus, o cristianismo, porque eu acredito, e talvez isso ajude. Há muita gente que já tomou essa decisão, mas nem lembra mais por quê. E quem sabe, aquele que está aí aflito e não sabendo a diferença entre as coisas, quem sabe isso ajude você a acreditar. Bom, eu creio numa coisa, eu creio que quando Jesus morreu, as pessoas mais próximas a Ele acreditavam que Ele estava morto. Parece que não respondeu nada? Talvez não. Jesus fez um monte de milagres, Jesus multiplicou pães, e aqueles discípulos, os familiares dele, os amigos, todos acompanharam tudo isso, viram Jesus fazer todas as coisas. Mas a hora, aquele momento, aquele dia que Jesus foi crucificado, eles acharam que era o fim de tudo. Eles olharam para Jesus na cruz, e depois Jesus embalado e colocado no túmulo, eles falaram, acabou. Provavelmente Jesus não era o Messias. E provavelmente ele não era o Filho de Deus, porque acabou, ele está morto. E eu estou falando das pessoas mais próximas, estou falando de Pedro, de João, de Tiago, de Filipe, da Maria, a mãe de Jesus. Todos eles acreditavam que Jesus estava morto. E sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam escondidos, com medo. Porque falou, bom, mataram Jesus, os próximos somos nós. Eles estavam escondidos, tudo uns mariquinha. Verdade, tudo uns cordão, tudo fechado numa sala. E agora? O que a gente vai... Talvez respirando, com dificuldade. O que nós vamos fazer agora? Mataram Jesus. O que nós vamos fazer? Para onde que a gente vai? Para onde nós vamos fugir? Era isso que estava acontecendo quando Jesus estava lá no túmulo. Nenhum deles pegou a cadeirinha e foi lá na frente do túmulo e falou, bom, vamos ver que hora que ele vai ressuscitar. Ninguém. Nem a Maria. Todos acreditaram que Jesus estava
morto, e tinha acabado a história. Quando Maomé morreu, a família dele espalhou todas as notícias, todas as coisas que ele falava e tudo, fizeram um livro e tudo. Quando Jesus morreu, eles não tinham o que falar, sabe por quê? Porque Jesus agiu diferente de todos os outros, de todos. Jesus falava que o caminho era Ele, a verdade era Ele. Então tudo foi baseado na pessoa dele. Morreu, acabou. Acabou, assunto encerrado. O que eu vou pregar o quê? Eu sou o caminho, mas cadê o caminho? Está lá no túmulo? Acabou, morreu, fim, acabou, vamos embora. Vamos cuidar das nossas vidas. Os grandes heróis da fé perderam a fé naquele dia que Jesus morreu. Todos eles, sem exceção. E quantas vezes Jesus falou, né? Eu vou morrer, vou ressuscitar, vão destruir o templo em 3 dias, vai ser reconstruído. Jesus falava tanto, tanto, tanto. E eles não acreditaram. Eles desistiram no dia que eles viram Jesus ser enterrado. Sabe o que me faz ser um cristão? É que na semana seguinte, um dia eles estão ali fechados, tremendo, se agarrando um no outro. Na semana seguinte, esses homens foram para as ruas, com a maior coragem do planeta, encarando, dando de dedo nos romanos, nas pessoas, na semana seguinte. Mas como? Os covardão lá, os mariquinha, foram para a rua, dando de dedo em todo mundo, e a mensagem era uma só. Eles falavam 4 coisas muito simples. Eles chegavam de dedo nas pessoas e falavam o seguinte: ei, vocês mataram Jesus. Você matou, eu vi você falando lá. Ah, não, solta Barrabás, mata Jesus. Vocês mataram Jesus, esses covardões. A outra coisa que eles falavam é: Deus ressuscitou Jesus, Deus o ressuscitou. Presta atenção, vocês mataram, mas Deus os ressuscitou. Nós vimos Jesus, nós vimos, eu vi. 500 pessoas viram, agora pede desculpa. Pede desculpa, se arrepende, pede desculpa. Uma semana depois, está lá, se você não acredita, está lá em Atos, capítulo 2, eu vou ler rápido isso aqui. Este homem, Jesus, lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Vocês mataram Jesus. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus, versículo 32, Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Todos nós vimos, nós, discípulos, os parentes, os amigos, o pessoal que seguia Jesus e aqueles que não seguiam. 500 pessoas viram Jesus, nós o vimos. Versículo 38, então arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Uma semana depois, eles estarem ali, tremendo de medo, saíram às ruas dando de dedo, sem medo dos guardas, dos soldados romanos, do Império Romano, que era poderosíssimo, sem medo, eles saíram dando de dedo. E sabe o que aconteceu? Versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, no mesmo dia, na mesma hora, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas, 3.000 pessoas. Se fosse uma mentira, se fosse uma bobagem, você acha que mais 3.000 pessoas iam ser acrescidas num dia que Pedro estava falando disso aqui? As pessoas tinham parentes que viram Jesus. Elas próprias viram, Jesus estava morto, daqui a pouco ele estava andando no meio de todo mundo. Ué, o que é isso? O que é isso? E aí, alguns dias depois, a Bíblia fala em Atos mesmo, continuação ali dos versículos, mais 5.000, numa outra vez que Pedro começou a falar, está vendo, aquele Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou, nós vimos, vocês viram, os parentes de vocês viram, então se arrependam, pede desculpa, porque Ele é o Filho de Deus. Amém? Quem mais na história desse planeta falou assim, olha, eu vou morrer, vão me enterrar, no 3º dia eu vou ressuscitar para provar para vocês que eu sou filho de Deus. Qual dos profetas, dos homens famosos, fez isso na história da humanidade? Pelo menos eu não sei de ninguém.
E 20 anos depois disso aqui, Paulo estava viajando por outras regiões, ele estava lá na Grécia, anunciando esse Jesus, estava lá em Atenas. E ele falou o seguinte, versículo Atos 17, 31, ele falou o seguinte: e Deus deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele estava falando isso lá em Atenas, onde ninguém sabia quem era Jesus, lá na Grécia. Naquele tempo, você imagina, você viajar dias e dias, até atravessar um país. E Paulo estava lá falando assim, Deus ressuscitou Jesus. Vocês estão duvidando? Pega um busão aqui, vão lá para Jerusalém. Vai ver. Naquele tempo não tinha Jornal Nacional, não tinha Folha de São Paulo, só tinha o programa do Silvio Santos, já tinha começado naquela época. Mas o resto não tinha. E ele falou, então não tinha como eles saberem. Não tinha como eles saberem disso. Paulo falou assim, pega um camelo, vai para Jerusalém e você vai ouvir. Dezenas, centenas de pessoas que viram Jesus vivo. Você duvida? Vai lá saber. Esse é o Jesus. É por isso que eu creio. Então, meu desafio para você hoje é o seguinte: você pegar todas as suas questões, todas as suas dúvidas, toda a confusão que você tem, e enxugar tudo isso numa única pergunta. Única pergunta. Quem é Jesus? Essa é a única pergunta relevante mesmo. Não estou falando que as outras não são importantes, mas diante dessa pergunta, o resto diminui. O resto diminui. Se você conseguir a resposta para essa pergunta, você vai entender todo o resto. Porque se você conhecesse Jesus, se você investigar, e eu não estou falando para procurar só aqui, não, vai ler, vai na biblioteca, vê o que a história fala sobre Jesus. Vai investigar. Tenta as alternativas que a Bíblia fala de como você pode se relacionar com esse Jesus. Experimenta. Tenta responder essa única questão, porque o dia que você responder essa questão, tudo muda na sua vida. O dia que para você mesmo essa questão for respondida, se Jesus é o Filho de Deus, vamos pensar assim, se Jesus é o Filho de Deus, se eu acredito que Ele demonstrou isso ressuscitando da morte, eu posso ter esperança na minha vida, porque Jesus falou que eu posso ter esperança. Imagina, Ele é o Filho de Deus, enviado por Deus para viver aqui, o cara que criou tudo, o cara que conhece cada estrela pelo nome. Se Ele conhece as estrelas, Ele conhece cada um de nós pelo nome, conhece a nossa vida. Se Deus me conhece dessa forma, se Ele me criou, se Jesus falou isso, eu acredito, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Se você conhece alguém que falou que vai morrer e ressuscitou, não ser um desses mágicos aí que engana a gente, se você conhece alguém, você tem que ouvir essa pessoa. Pensa bem. Quem que vence a morte? A morte não é a angústia da humanidade? Você fala, pô, um dia eu vou ter que enfrentar isso, né? Às vezes você não tem nem tempo de pensar, às vezes acontece cedo na vida. É a angústia de todos nós. E Jesus falou, a morte não é o fim. Então, se eu reconheço quem é Jesus, se eu creio que Ele é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou, por isso Ele provou que Ele é o Filho de Deus, eu vou prestar atenção nas coisas que Ele fala. Porque Ele ressuscitou, eu acredito que a humanidade inteira foi afetada por isso, tanto que eu acredito que até o calendário nosso foi dividido em antes de Jesus e depois de Jesus. Não iam fazer isso à toa. Tem muita história nisso, fala a verdade. Você tem que ler, conhecer a história também. Você acha que os discípulos ali, os 12, falaram assim, não, vamos falar que Jesus ressuscitou, tal, mas então vamos fazer assim, vamos marcar aqui, daqui para cá, a história da humanidade começa antes de Cristo e depois de Cristo. Você acha que eles teriam esse poder? Se isso não fosse verdade? Mas, enfim, é essa pergunta que eu estou deixando com todos vocês. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Porque se Ele ressuscitou dos mortos, eu tenho paz. Porque Ele falou que Deus nos dá a paz. Se Jesus ressuscitou dos mortos, eu tenho esperança no futuro. Eu tenho esperança para depois que eu morrer, porque Jesus falou que a vida não acaba com a morte do corpo. Se Jesus ressuscitou dos mortos, eu acredito nisso que Ele falou. Se Jesus ressuscitou dos mortos, eu enfrento os meus problemas com muito mais confiança.
Porque Ele falou que Deus estaria comigo em todo o tempo, mesmo nos meus problemas. Se Jesus ressuscitou dos mortos, eu me esforço para amar as pessoas, para tratar bem as pessoas, porque Jesus falou que Deus gosta disso. E Ele espera isso de nós. Então, se Jesus ressuscitou dos mortos, isso muda tudo na nossa vida. Se Jesus é o Filho de Deus, isso muda tudo, toda a perspectiva da nossa vida. Isso mudou toda a perspectiva da minha vida. Se eu estou aqui, é porque eu respondi essa pergunta para mim mesmo. Se você crê nisso, você age e vive diferente. A vida tem outro sentido se você crê nisso, porque você vai olhar para as palavras de Jesus e vai falar, isso aqui é a verdade, não é uma verdade, não é uma interpretação da verdade, não é um jeitinho de pensar, uma filosofia, não, é a verdade. Eu só peço a Deus que ilumine cada um de vocês e que estão aqui, aqueles que vão escutar essa mensagem semana que vem, daqui a um ano, num site ou num YouTube da vida, que Deus ilumine o coração e a mente de vocês para responder essa simples pergunta. Porque no dia que você responder para você mesmo, com convicção essa pergunta, sua vida vai ser outra. E a sua vida vai ser muito melhor. Sua vida não vai ser perfeita, não existe perfeição nesse planetinha dominado pelo mal. Mas sua vida vai ser muito melhor. Você vai ter esperança, você vai ter paz, você vai ter um monte de coisa que está todo mundo procurando. Então, meu desafio para você é, responda essa pergunta no seu coração hoje, ou essa semana, ou comece a investigar hoje e chegue a essa resposta daqui 6 meses. Enfim, concentre as suas dúvidas nessa única pergunta. Depois você olha para as outras. Depois você volta a olhar nas outras. Ah, mas e 7 dias da criação, 7.000 anos, não sei o quê, evolução versus criacionismo. Depois você olha para as outras, porque elas diminuem de importância se isso aqui fizer sentido para você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu peço humildemente que, com o Teu amor e com o Teu poder, Senhor, ilumine as mentes e os corações dos meus irmãos, para que eles levem esse desafio para casa, para suas famílias, para os seus filhos, para os seus maridos, para os seus pais, que eles busquem mesmo, Senhor Deus, responder essa pergunta: quem é Jesus Cristo? Será Jesus o Filho do Deus vivo? E que Deus, que o Senhor os ilumine, Pai, que lhes dê sabedoria mesmo para encontrar essa resposta, Pai. E que através dessa resposta, Senhor Deus, o Senhor transforme vidas, Pai, o Senhor transforme casamentos, o Senhor transforme relacionamentos rompidos há anos, Senhor Deus. O Senhor restaure a saúde de pessoas, Pai. Ao responder essa pergunta, que famílias inteiras sejam curadas, Deus, em nome desse Jesus que eu creio ser o Filho de Deus. Então que esse Espírito Santo Teu e que esse corpo de Cristo que somos nós, a igreja, que isso faça sentido, Senhor Deus, no coração e na mente de cada um dos meus irmãos, Paizinho. Que eles sintam, Senhor Deus, que eles tenham uma experiência com esse Jesus Cristo. Que não sejam só mais palavras, Pai, mas que seja uma experiência mesmo, Pai, porque o Senhor diz que quem te busca, encontra. Então, por favor, lembre cada um de nós a te buscar, a buscar essa resposta, porque se nós realmente buscarmos, nós vamos encontrar. Então, por favor, toca cada mente, cada coração, para a glória do Teu nome, em nome desse Jesus querido e amado que viveu aqui, sofreu tudo, morreu naquela cruz, mas ressuscitou, provando ser o Seu Filho enviado, o Messias que ia transformar esse planeta. E é nessa fé, Deus, que nós oramos, na fé nesse Jesus Cristo. Amém e amém. Uma ótima semana a todos, e semana que vem a gente encerra essa série aqui, tá bom?
dark to light, and yet will he bring day